Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a disciplina de ciência. Vamos falar sobre cadeia alimentar. Olha só, já coloquei uma imagem, um exemplo de cadeia alimentar, para que a gente já possa se familiarizar, né, com este conteúdo. Vamos lá? O que é cadeia alimentar? Alguém sabe? Já ouviu falar? Vamos aprender. Pessoal, aqui é um exemplo de cadeia alimentar. Tá ok? Já coloquei aqui o exemplo para vocês. Olha só, esse gavião aqui, ele se alimenta da cobra. A cobra se alimenta do sapo. O sapo se alimenta do grilo e o grilo se alimenta da planta aqui desse vegetal. Então, aqui é um exemplo de cadeia alimentar, onde, ó, cadeia alimentar, onde um ser vivo se alimenta do outro, né? Completando esse ciclo. O gavião, pessoal, ele é o consumidor quaternário, porque ele é o quarto aqui da lista. A cobra é o consumidor terciário, que ele é o terceiro. O sapo, ele entrou aqui como secundário, que ele é o segundo. O grilo, primário, por ser o primeiro. E aqui o vegetal, ele é o produtor, porque ele produz sozinho e se alimenta de bens naturais, né? Que é aí, através da fotossíntese, através do sol, do solo. Então vamos lá, crianças, vamos ler aí no nosso bloco. Tem um texto aí e você vai estar lendo. O que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear de transferência de matéria e energia em um ecossistema. Olha só, essa transferência de matéria e energia é quando acontece esse um animal, né, se alimenta do outro, no qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para o outro. Olha só, um organismo serve de alimento para o outro. Essa transferência se inicia por um produtor. Olha só, quem era o produtor lá da imagem? A planta, né? E finaliza assim um decompositor. O decompositor é aquele que, né? Restos mortais e tal, que está ali em decomposição. Sendo essa transferência unidirecional. A seguir, nós vamos descobrir mais sobre a cadeia alimentar, vamos conhecer os seus componentes, exemplos, entenderemos como a extinção pode afetá-lo. O que é extinção, professora? É quando, né, está extinto ali. Por exemplo, as araras, elas estão entrando em extinção, porque acaba, né, tendo, quando mata, muita quantidade de animais, e não acontece a produção, né? Por exemplo, os dinossauros foram extintos, não existe mais. Então é isso, extinção. E porque ela não é a melhor forma de representar as relações de alimentação em um ecossistema. Vamos aí para a questão 1, pessoal. Na questão 1, pessoal, vamos responder aí que as cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de 3 categorias. Vamos lá ver essas categorias? São os produtores, consumidores e decompositores, como eu falei para vocês. Tá? O produtor é aquele que vai se reproduzir sozinha, que são os vegetais. Os consumidores são aqueles que vão consumir um do outro, se alimentar um do outro. E os decompositores são aqueles, né, restos mortais. Aquele resto de planta, resto de animais, restos mortais. São chamados de decompositores e já estão entrando em decomposição. Quando os animais se alimentam das plantas, eles consomem a energia que necessitam para sobreviver. A energia passa das plantas para os animais herbívoros e dos herbívoros para os animais carnívoros. Os carnívoros são aqueles que comem carne, herbívoros são aqueles que comem vegetais. As plantas, algas unicelulares e certas bactérias produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Agora a gente vai ver sobre isso. Por isso, eles são chamados de produtores. Por isso que as plantas são chamadas de produtores. Desde aquela imagem, primeira imagem que eu falei para vocês, elas são chamadas de produtores, porque produz seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Muito bem. Alguns animais produzem seu próprio alimento. Esses são chamados de não produzem seu próprio alimento, são chamados de consumidores. Tá ok? Então, olha, nós somos consumidores, porque nós não produzimos o nosso próprio alimento. Vamos lá para a questão aqui. Os animais consumidores podem ser os herbívoros, pois comem apenas vegetais. Os carnívoros, eles comem apenas outros animais. E os onívoros, que comem tanto animais como vegetais. Então, ó, nós somos onívoros também.
Existem fungos e bactérias que decompõem plantas e animais mortos. Eles são chamados de decompositores, olha só. A cadeia alimentar funciona da seguinte maneira. Vamos lá na letra A. Como se chamam os animais que se alimentam de animais e vegetais? Acabamos de falar, pessoal. Como se chama os animais que se alimentam de animais, que é carne, e vegetais? Você vai colocar aqui. Como se chamam os seres que produzem seus próprios alimentos? Acabamos de falar, tá? As plantas, ela produz. Então, como são chamadas elas? E como as bactérias e os fungos são categorizados. Tem tudo nesse texto aqui. É só você ler e interpretar que vai dar tudo certo para você responder. Olha, pessoal, esse outro texto aí sobre a cadeia alimentar. Você vai estar lendo, tá? Eu vou estar só dando só aqui uma pincelada para vocês verem que a cadeia alimentar é uma sequência em que o organismo serve de alimento para o outro. Essa sequência inicia no processo de fotossíntese que é realizada pelas plantas. Então, é para você ler esse texto aí com bastante atenção para estar respondendo as questões. Tá ok? Vamos lá. Quero mostrar esse vídeo aqui para vocês. A cadeia alimentar é a sequência de transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro através do alimento. As plantas verdes são a fonte primária de alimento e por isso são chamadas de organismos produtores. Elas absorvem compostos inorgânicos presentes na atmosfera e no solo e os transformam em compostos orgânicos no processo conhecido por fotossíntese. Os animais herbívoros se alimentam das plantas, são consumidores primários. Os animais carnívoros se alimentam dos herbívoros, são consumidores secundários. Os organismos decompositores, como os fungos e bactérias, se alimentam dos animais e plantas mortos, decompondo essa matéria orgânica e transformando-a novamente nos compostos inorgânicos que alimentam as plantas. E aí, pessoal, vocês entenderam? Explicou toda aí, né, essa questão que inicia na fotossíntese. E aí, ó, vai pelo consumidor primário, secundário e decompositores. Tá ok? Então, vamos lá aqui para nossa questão. Olha só, pessoal, de acordo com o texto acima, vamos responder, que é aquele texto que a gente leu. Qual elo que une os diferentes animais em um mesmo ambiente? Qual elo que une os diferentes animais em um mesmo ambiente? Quem é o primeiro elo da cadeia alimentar e por quê? Por que são formados os elos seguintes da cadeia alimentar? Pessoal, tem tudo no texto, ok? Qual dos seres vivos da cadeia alimentar realizam a fotossíntese? Qual dos seres vivos da cadeia alimentar realiza a fotossíntese? Mas o que é fotossíntese, professora? Fotossíntese, pessoal, eu já falei para vocês, né, que é essa questão da produção da energia através da luz solar. Olha só, a planta, ela produz o seu próprio alimento. Então, em resumo, esse processo de fotossíntese é a transformação da energia luminosa, que é a energia do sol, em energia química, que é a produção do oxigênio, qual a gente respira. Então, essa troca aí de luz, gás carbônico na produção de oxigênio, ok? Então, aqui, ó, como os consumidores conseguem alimento? Como que eles conseguem? Olha só, a gente vê essa cadeia alimentar aqui e vimos que, ó, o sol, né? Tem a luz solar, aí temos aqui o produtor, que são as plantas, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e quaternário. Como que esses consumidores conseguem esses alimentos? Vocês vão responder e tem no texto também. Na F, né? Qual elo que há nas cadeias alimentares, além dos produtores e consumidores? Também tem no texto. Só você está respondendo aí. Vamos finalizando com a nossa questão 3, com base no texto acima, que é o mesmo texto que lá que eu falei para vocês, ler com atenção. Você vai estar respondendo essa questão aí, assinalando a alternativa correta. É só vocês lerem aqui e sempre olhando no texto que vai dar tudo certo também. Meus alunos, beijo da professora Jaqueline. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa aula. Participe aqui no grupo, mandando foto da sua atividade, que estarei contando a sua participação de hoje. Um beijo, qualquer dúvida à sua disposição. Tchau, tchau.